na espiritualidade, em outras coisas, mas eu quero pontuar primeiro a sexualidade mesmo. Então, essa história de que não, a pílula trouxe um advento de que não tem mais o lugar do sêmen. Então, vamos discutir um pouco isso, porque isto seria romper a tradição onde se fala traição. Se isso não existe, então o que será que é atualmente nesse conceito fidelidade e infidelidade? Será que a gente pensa se já não tem mais essa situação do lugar do sêmen, né? Vamos discutir um pouco para não ficar a gente falando aqui. Deixa eu só pôr um pouco para eles, porque eles estão muito parados. Aí depois você vai trazer. Eu também quero trazer um caso clínico de um casal jovem, porque na verdade o que eu cheguei à conclusão com esse casal, e de essas leituras, essa situação, na verdade tem muito a ver a fidelidade à intimidade. A intimidade foi o que deu um passe para a gente poder pensar sobre o que conceito é esse que nós estamos falando, né? Essa é um casal que tem uma relação de paixão imensa, muito jovens eles são, mas como um casal contemporâneo, eles querem ter outras experiências, porque a gente sabe, de acordo com o Reich, que é impossível, que eu acho que você trouxe o Gaiassa, que foi o cara que mais falou e foi fiel ao Reich, né? Entre essa história da repressão sexual, da impossibilidade da monogamia. E aí o Reich traz essa questão toda aí, e este casal fala numa relação de intimidade muito grande que eles têm, das necessidades de viverem a vida. Não se usa a palavra traição e etc, porque ninguém está quebrando a tradição, eles querem estar juntos. Não é que eles querem se separar. Não é a pior a que eles querem ter liberdade, que não tem nada a ver com lealdade. É completamente diferente das questões de lealdade, porque daí já entra a questão da moral mesmo. É difícil falar nesse tema sem falar de moralidade, né? Sem pôr castração como meio e falar, mas e sair desse esquema de não ter mais lugar de tradição, não tem mais lugar de colocar o sêmen. Então isso são coisas... E quando você fala, por exemplo, dos casais contemporâneos, que eu acho que não é uma coisa só dos casais contemporâneos, a gente vê o tempo todo isso, quando a gente pensa naqueles casais que se relacionam com outros casais e que para eles o importante é que haja esta sinceridade e esta intimidade, que tem um momento íntimo e intimidade, entendeu? Intimidade. E eles vão definindo né? aquilo que para aquele casal é importante. Você vê muito isso. Por isso, quando você falou a questão das regras, eu tinha dito para a Maê, né, não tem regra. Não tem regra. Não tem regra. Isso é de foro íntimo. Mas a dificuldade da gente discutir no fórum aqui, sem que a gente coloque, como disse o Godot, verdades, né? Eu acredito nisso, ou eu penso isso na moral, nesse sentido. Né? De qualquer maneira, que a amor vale a pena, a gente tem a música. O Milton Bonder, ele é fantástico quando ele vai chegando, entendeu? Na história da alma e moral, é o máximo que ele vai chegar. Mas eu acho que a gente precisava escutar você e escutar um pouco vocês também. Então eu vou passar para você, porque eu quero mais dialogar. Bom, gente, primeiro para alívio de todos, eu não vou falar nada sobre direito aqui. O que eu estou aqui, na verdade, nesse contexto? Eu vim na primeira reunião e coloquei para as pessoas que estavam presentes que era muito importante, dentro do tema da última palestra, falar sobre questão de fidelidade e infidelidade. E por que é que eu captei isso nesse momento? Eu trabalho com direito de família, não só, mas bastante, e ultimamente os números, as separações têm voltado a aumentar. Nós tivemos uma fase há 10 anos atrás, as pessoas se separaram muito, pararam de se separar e agora voltaram com fôlego total. Então, eu tenho percebido dentro da minha rotina, e se isso acontece na minha rotina, acontece na rotina dos outros escritórios. E aí, depois fui atrás de alguns números que eu vou passar para vocês que são muito interessantes, que mostram que realmente o fato é o que está ocorrendo. Mas o que mais me chamou a atenção nesse crescente índice de separações é que aumentou assim, extraordinariamente
Eu ia falar desavergonhadamente, mas aqui no meio de tantas mulheres, eu ia ser lixado. Aumentou extraordinariamente a infidelidade feminina. Né? Isso hoje existem. Uma galinhagem. Não, tanto é que a infidelidade feminina vem aumentando, porque você vê que aqui hoje, né, a maioria marcante da presença de pessoas é o público feminino, que está muito mais preocupado e atento a isso do que o homem, que sempre foi um distraído. Né? O homem, quando ele vê, tudo já aconteceu, já acabou, já não tem mais jeito. Né? Porque o cara olha geralmente para a própria. Mas vamos aproveitar para discutir. Eu vou colocar para vocês algumas informações para a gente tentar entender. O pessoal falou-se aqui muito da origem dessa questão. Então, o que acontece? Nós somos seres essencialmente e naturalmente poligâmicos. O homem não nasceu monogâmico. Então, ele carrega isso no DNA. Certo? Quando eu digo homem, eu digo a sociedade, homens, mulheres, e hoje tudo que derivou de homem e mulher. Então, daí, se você tem uma tendência natural, um instinto animal poligâmico, é muito difícil você restringir o seu comportamento e aceitar essa criação da Igreja Católica, né? A fidelidade entre homem e mulher dentro do relacionamento matrimonial foi criada, é uma criação da Igreja Católica. Eu consegui colecionar aqui 4 páginas de frases que estão contidas nas aulas de catecismo, todas falando sobre a importância da fidelidade matrimonial. Então isso aqui é um dogma que foi criado, que a gente incorporou na nossa criação, mas que não faz parte do nosso ser. Quando eu disse aqui na última semana que a fidelidade eu considerava uma missão quase que impossível, é porque isso não é nosso, não é de nós. Isso foi nos imposto e a gente hoje convive com esse antagonismo, fidelidade, infidelidade, ser fiel a quem, ser infiel a quem. O tema é tão relevante que a sociedade vem passando por uma revolução que algumas pessoas não estão percebendo, que algumas pessoas entendem que isso é só uma situação de perversidade, mas que eu vejo com outros olhos, que é a proliferação das casas de swing. O swing será a resposta para a pergunta do Rubens, ser fiel a si e fiel ao outro ao mesmo tempo? Quando um casal chega à conclusão que vai passar a frequentar casas de relacionamento com trocas de casais, estão eles então sendo o máximo da fidelidade a si e ao outro? Um tema extremamente relevante isso, porque muita gente fala, isso é uma perturbação, isso são pessoas... Eu não sei, se a sociedade criou essa nova forma de relacionamento escancarada, porque as casas estão proliferando e aumentando, e a quantidade de pessoas que frequentam, a gente não sabe porque ninguém fala, são grupos, formam-se guetos, né? É um negócio impressionante. E está na internet isso com tudo. Eles vão. Esse casal jovem que eu trouxe, que tem essa intimidade entre eles, que eu acho que depois ele fala de intimidade, eles vão muito a swing. O swing é uma reação social a uma situação que está inadequada, né? Que está praticamente insuportável, eu diria. Por quê? Os pesquisadores, eu encontrei 2 pesquisas muito... Primeiro, o pessoal, quem gosta de leitura, tem um livro muito interessante que eu li várias passagens, que se chama... O nome do livro chama Mentiras Privadas, é de um escritor americano chama Frank Pittman. Esse livro, ele vai desmembrando todos os motivos que conduzem uma pessoa à infidelidade. Então ele cataloga praticamente tudo que ele encontrou das pesquisas dele, porque uma pessoa passa do fiel ao infiel. Mas o que mais me chamou a atenção, que são números que vocês devem conhecer melhor do que eu, porque são números que vocês devem ter nos consultórios, que é o seguinte. Primeiro, as pesquisas são da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Hospital das Clínicas, São Paulo, Universidade de São Paulo. No Rio, a pesquisadora a antropóloga Miriam Goldberg, e em São Paulo, a Carmita Abdo, que eu acho que a maioria das pessoas aqui já leu, conhece.
Bom, a pesquisa carioca mostrou o seguinte: num universo de 1.300 pessoas, entre 20 e 50 anos, 47 das mulheres tiveram a coragem de admitir que traem. Veja bem, a coragem de admitir, porque o estudo mostra que, como é uma pesquisa feita por entrevistador, muita gente oculta a verdade, tem vergonha. Então, só das que tiveram coragem, 47%, e 60% dos homens. Então, vocês veem que uma coisa está ficando perigosa e pareja, né, para o nosso lado. E aí, a pesquisa paulista, né, a mulher é paulista, não esqueçam que a paulistana é muito mais tradicional, a gente vive de roupa e lá, o carioca vive nu, a intimidade é muito maior, e com isso a flexibilidade de falar. Aqui em São Paulo, não, a pesquisa foi diferente. 67% dos homens confessaram serem infiéis e 27% das mulheres. Mentirosa. Eu também acho. Pelo que eu vejo hoje na minha verdade de escritório, mentira. Repete a proporção. Em São Paulo, 67. Aí em São Paulo a pesquisa é maior, são 3 mil entrevistados contra 1.300 no Rio. 67% dos homens reconheceu que é infiel. E 23% das paulistanas contra 47% das cariocas. Quer dizer, além de tudo, as cariocas são mais honestas, né? Elas são infiéis, mas pelo menos elas falam a verdade. E aí, um outro dado muito interessante da pesquisa é o seguinte: a maioria dos casamentos hoje não se desfaz mais em função ou em razão de infidelidade. O perdão virou moeda corrente nesses casos, talvez pela cumplicidade de atos, né? Um outro dado, aí essa pesquisa catalogou 3 motivos básicos para traição, que é o desejo, simplesmente o desejo pela novidade, a galinha do vizinho bota o amarelinho, ela cita até essa frase, né? E isso está ligado ao traidor compulsivo, aquela pessoa que está sempre precisando mesmo diversificar, inovar, estar com pessoas diferentes. Tem a traição que resulta de uma insatisfação afetiva, emocional, a pessoa que está sendo desprezada, ignorada, abandonada. E tem aquela pessoa que trai por vingança, certo? Se sentiu traída em algum momento, ou achou que não está sendo bem tratada, trai por vingança. Os homens costumam trair mais nos 4 primeiros anos de casamento. Então é importante. Ela não explica o porquê, né? Talvez vocês tenham, porque isso é um dado que eu achei interessante, que os homens ou traem nos primeiros 4 anos, ou após o 20º ano. Eles engordam e ficam careca e ninguém quer. Não, mas depois eles voltam a trair após 20 anos de relacionamento. E as mulheres, o grande perigo, as mulheres, o maior índice de traição feminina está entre o 5º e o 9º ano de casamento. Né? E no mundo jurídico a gente costuma dizer que existe um tabu. O casamento, ele enfrenta 2 grandes arrebentações violentas, nos primeiros 3 anos e principalmente a dos 7 anos. Então o advogado costuma dizer o seguinte: você passou do 7º ano de casado, você pode ter certeza que você vai longe, né? Aí vai 10, 15 anos, e hoje em dia as pessoas, por incrível que pareça, o índice não são só os casais jovens que estão separando. Casais com 15, 20 anos de casamento, são aquelas pessoas que casaram com 20 e poucos anos, hoje tem 40, 40 e poucos, está todo mundo separando. Escuta, eu acho que você é terrorista. Não, mas são dados, eu estou te passando. Não, são dados, pesquisa. Quem votou na Dilma aqui? Quem votou na Dilma? Por favor. Quem votaria? Se eu não estivesse no interior bebendo, não. eu teria votado. Então, você vê a pesquisa, não, mas ela vai presidente, aqui ninguém votou na Dilma. Mas isso é uma pesquisa feita de um modo diferente de pesquisa isso aqui não é uma pesquisa de mercado, né? Não, mas é de consultório. Mas você pode ver que nós somos várias espécies, por exemplo. Então, eu acho que esse universo aí que você abordou nessa pesquisa pode ser um outro universo nosso que nós desconhecemos. Essa pesquisa é São Mas Paulo e Rio de Janeiro. Uma amostragem viciada, né? Os paulistanos, nós aqui. São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, nós somos então, uma amostragem. Aqui não reflete nós somos. Aqui não, mas a pesquisa não é feita. Não, mas eu falei que o horizonte da pesquisa é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eu acho que, só para dar uma parte, eu acho que já começando a entrar numa certa polêmica, que é super válido. Não, é desejado.
Você já pulou da cadeira. Não, eu acho ótimo. Vamos todos pular da cadeira. E eu vou jogar uma última pimenta. Mas só que Eu acho que- as crenças pessoais começam a aparecer. Quer dizer, cada um de nós aqui trouxe Não, as suas crenças. isso aqui não é a minha crença, eu só estou revelando os dados O exatamente Sérgio para trouxe a gerar o mais debate. importante, o Godoy é a mais importante. Eu não Daqui a pouco vejo vai tua vantagem amiga, você nenhuma em que isso aqui tá seja verdade, isso aqui me alarma, mais do que me conforta. Eu não vejo vantagem que isso seja verdade, lógico. Eu estou prestes a encarar um casamento. Se isso aqui for verdade, eu sou insano, né? Mas no seu dia a dia de trabalho é bom. No meu dia a dia isso é verdade. No meu dia a dia isso é Quanto mais, verdade. melhor. Mas Sérgio, o que trouxe para você? E mais um tema, só um teminha que é a infidelidade hoje pela internet. Que tipo de infidelidade é essa? O que isso ocasiona no interior da pessoa que descobre? É traição, não é traição? Porque muitas pessoas estão resolvendo o problema do desejo pela internet. Né? A pessoa se basta, tem lá 1000 maneiras de você fazer sexo pela internet e não sai para a rua, não existe um contato corporal, mas afinal de contas, para quem descobre isso foi uma traição, não foi uma infidelidade, não foi? Esse é um tema que hoje é o que mais se discute no mundo jurídico, para saber se isso é traição, não é traição. Embora a questão da traição hoje na separação é uma coisa menos relevante, praticamente não se discute mais culpa, isso perdeu a relevância. Mas para o ser humano é muito importante, né? O que é o sentimento interno do ser humano, fui traído, não fui traído, né? Minha mulher me deseja, não me deseja mais o outro do que a mim. Como a Mel colocou, isso é rejeição ao parceiro, não é trair, é rejeitar o parceiro, ou é desejar pluralidade simplesmente, né? Mas a gente não consegue falar sem traição, sem essa palavra. Então, o foco está indo Que para... está nos textos religiosos. O que acontece? Vamos falar do Ocidente ou do Oriente, né? Se É o você que pega- falou. Se você vai um pouco atrás, em cidades do interior, ou quando não existia internet, 20 anos atrás, 15 anos atrás, as coisas eram... O comportamento do ser humano era diferente. Hoje, com a internet, com tudo muito rápido, comunicação rápida, telefone, celular, antigamente se pegava Fácil demais. o recado do celular, você queria ouvir as mensagens. Hoje você não quer. Você não quer, não tem tempo mais para ouvir as mensagens, quer ver quem ligou e já dá um retorno. Então, cada vez tem um produto nos Estados Unidos que você escova os dentes, agora você não escova mais, põe no chasco. Então, tudo está muito rápido, A dinâmica do ser humano está rápida em todo sentido, no morar, no comer, no restaurante. Então, isso aí reflete no comportamento de cada um, do casal. A ansiedade de ter um imóvel, a ansiedade de ter um carro, o consumo, isso tudo provoca uma revolução. Eu acho que isso que nós estamos passando. Agora, acho que tem uma outra coisa, né? Pode falar com a visão do passado, a gente tem que falar com a visão da velocidade, é isso que você está falando. Acho que tem que trazer as duas coisas, né? Esse nosso, eu acho que a gente também está aqui num viés que é muito próprio nosso, que é fazer uma cisão, né? A gente, quantas referências aqui a gente falou de traição sexo, traição, como é que fica então, né? Porque assim, eu acho que a relação verdadeira é corpo e alma, né? E a traição de alma, né? Quer dizer, o que mais que está implicado numa fidelidade, né? Ou numa cumplicidade, né? Eu acho que é mais fácil falar da traição sexual, do desejo, mas existe uma outra coisa, uma outra razão, talvez, das pessoas se desencontrarem ou conflitarem, que eu acho que é num nível mais da intimidade mesmo, né? Então, eu acho que tem que juntar essa coisa de ver uma parte, né? Você traiu, transou com outra, não sei, né? E a traição em outro nível. Eu estou achando isso, que esse rompimento da tradição está acontecendo cada vez mais. Por isso se usa a palavra traição, entendeu? O rompimento da tradição traz a palavra traição. Eu não vejo assim, esse casal que você se referiu,
que eles estão se traindo. Não, muito pelo contrário, eles estão sendo honestos. Mas não. Não, então eu não vejo assim, É. eu vejo muito pelo contrário. Eles estão usando a intimidade. Eles isso eu estão quis saindo. dizer. Não, eu não acho que eles estão. Não estão, não. Agora, eu só quero voltar uma coisa da internet, por exemplo, que você trouxe, porque eu sou totalmente a favor da internet. Eu tenho um cliente completamente esquizofrênico, que há uns 10 anos atrás estaria internado no hospital, entendeu? Internado mesmo. A internet faz com que ele seja adaptado ao mundo da hipervelocidade. Ele não se comunica, ele tem fobia social, ele é esquizofrênico. Ele tem fobia social, ele não sai do quarto, etc. Mas ele consegue ter comunicação com o mundo externo, ter sexualidade, ter afeto, ter conversa, não se expõe, ele está dentro da questão da patologia dele, protegido, indo na vida, de alguma forma, no quarto dele, mas está na vida, com os medos dele. Então ele tem comunicação. Se fosse antigamente, ele não teria comunicação com nada, estaria, né? Talvez porque as escolhas dele acontecem no botão, né? Quer dizer, Acontece. quero isso, pum, pum, pum. É esquizofrênico. Quer dizer, não, mas tudo bem, quer dizer, isso, o botão organiza ele, né? Quer Claro. dizer, ele se organiza, se estrutura através Ele se comunica, isso que é o mais importante. Ele se comunica e escolhe com quem se comunicar. Acho que E poderia ser um tema interessante para o próximo encontro. tem menos meandros, né? Não, e as maiores investigações entre casais hoje se faz pela internet. Então o cara contrata, você não contrata mais detetive particular, esse negócio de cara ir ficar atrás tirando foto, acabou. O cara, você contrata um especialista, ele entra no computador da esposa ou do marido e traz para o cara um relatório completo do que aquela pessoa está fazendo, com quem ela está falando, etc. e tal. Então a internet também virou veículo de traição. Eu tenho um cliente assim, o namorado dele colocou no computador um espião. E ele sabe tudo. É um software espião. É um software espião. Agora a gente chegou a uma conclusão do que era a infidelidade. Não, acho que Esse conceito, porque a história O ser humano é insatisfeito na Eu acho que a nascença. mulher é diferente Já nascemos da insatisfeitos. infidelidade Tem isso também. e o- de uma maneira Que é a diferente. busca eu sempre acho. busca alguma coisa, busca se interessante enfiar. pra gente falar. Busca. Essa busca de enfiar o ser humano está insatisfeito. Eu acho assim também, é uma quebra de propósito comum. Eu acho que quando a gente está numa relação com uma pessoa, seja de amizade, seja ou de um casamento, existe um propósito comum entre as duas pessoas. Mas aí Essa a história quebra, do sêmen, né? essa O lugar do quebra sêmen. desse propósito, porque tem infidelidade emocional, tem infidelidade física, uma série de coisas. Eu acho que na hora que você quebra esse propósito, que as duas pessoas se estabeleceram, eu acho que é aí que entra uma infidelidade. Isso que ela falou está muito nos textos da Igreja Católica. Eu Pois li é. várias frases que remetem ao que o propósito comum é a justificativa para você ser fiel. Fiel em todos os aspectos, não é só o físico. São É o as propósito regras. comum. Então eles dizem, a Igreja diz que quando o homem e a mulher se unem, eles formam um ser. E este um ser, como é que você vai trair você mesmo? É inadmissível que você não seja fiel ao casamento e às instituições, porque você formou um ser só. Então se você for infiel, você está sendo infiel a você Mas, também. por E aí exemplo, entra Esse é o no pensamento da patrimônio, igreja, hein? mas nesse caso, vamos supor, o A pessoal questão do do swing, patrimônio. tá? Eles não quebraram o propósito entre eles. Esse não. É isso que eu falei. Então eles estão A com o evolução Estão propósito trazendo comum. com uma nova tradição. Nova né? tradição. Uma nova tradição. Sabe, eles Quando não quebraram. fala, pra mim fica uma coisa com o fiel. Swing não. Mas A mas será fidelidade que é a sempre tendência da relacionada humanidade é ao virar um grande outro swing? e Será na que é verdade para quando isso fala que em nós estamos tradição você está falando de uma sociedade. E quando fala de swing você fala em trepar entre várias pessoas. Então parece que fica uma camada em cima da outra. Mas, Renatinha, quando fala de traição, nesse sentido de tradição, eu volto a dizer de novo que isso faz uma diferença enorme. Quando se coloca que lá é o lugar do sêmen, quer dizer, lá é o lugar do dinheiro, as questões do patrimônio. Este lugar, acho que como o Sérgio traz, está completamente se dissolvendo, que é isso que você está trazendo. Sim. Né? Mas acho que a gente está esquecendo uma coisa Esta é a importante. questão. Adriano. Acho que estamos esquecendo uma coisa importante, que é o seguinte. Nós estamos
numa discussão quase conceitual sobre o que é infidelidade, fidelidade, traição e tal. Né? Estamos, acho que, esquecendo um pouquinho de que tipo de emoção isso causa na gente. Porque são essas emoções que, na verdade, são os condutores das transformações. Né? Então, a gente pode falar de tradição, tá? Eu compreendo perfeitamente que rompimento da tradição é uma traição. Tudo bem, é o rompimento da cultura, tradição como cultura. Quer dizer, o cara lá, onde que era, do país nórdico, da Suécia, sabe, quer dizer, quem sabe para nós aqui isso seja um verdadeiro absurdo, seria uma grande traição esse acontecimento aqui na nossa cultura, quer dizer, o rompimento dessa tradição aqui e tal, enfim. Com o advento da internet, é claro que a cultura ficou muito mais generalizada. Hoje a gente sabe coisas de lugares que a gente jamais poderia saber, e isso vai influenciando a cultura vai mudando através disso. Né? Na verdade... Mas só para me completar, o que é, quer dizer, quando você fala em traição, o que você sente? Sabe, eu acho que tem um aspecto emocional aí vamos falar conceitualmente sobre a alma imoral, por exemplo, a alma imoral do Newton Bohr, quer dizer, a alma imoral, quer dizer, eu tenho quase certeza que para ele essa questão da alma imoral é uma questão do livre-arbítrio interno, sabe? Quer dizer, você dentro de você transa com quem você quiser. Quer dizer, as representações que você tem... Fala de liberdade. A liberdade, que é o que o livre-arbítrio usa. É o livre-arbítrio. Quer dizer, isso não inclui, acaba não incluindo o outro. Quer dizer, o outro acaba inexistente nessa questão. Agora, quando inclui o outro, que emoção isso traz? Porque essa emoção é que está fazendo o Sérgio casar, por exemplo, que é um evento, não é, Godoy? Insano, né? Sérgio, Dentro da perspectiva atual. Sérgio, casar é bom, eu gosto de Se fosse casar. pela tradição, ele estaria rompendo todo. Mas esse outro é ou é um monte? Isso que eu não consigo entender. Quando fala de traição, de fiel, a gente coloca um na frente com um monte atrás. Como é que você consegue ver um e todos ao mesmo tempo? Quer dizer, Sim, existe conceitualmente a história do grande outro, o grande outro que representa tudo e todos, ou a sua mãe que representa tudo e todos, ou o seu pai que representa tudo. Mas será que você consegue ver um também? Você consegue individualizar uma questão? Mas qual foi a tua questão que eu não entendi? Não, primeiro da história do fiel vir com a questão sexual e não primeiro com a fidelidade em si. Não sei por que apareceu sexo e traição, não entendi isso. E aí quando fala de sexo, só subentende-se que pode ser só com uma pessoa, e quando fala de tradição, você fala de uma sociedade. E aí, quando eu falo de traição, eu estou traindo ele ou eu estou traindo a tradição que está... Está traindo a tradição. E aí não sou fiel a mim nunca. Exatamente. Nunca. Não, tem gente que é mais fiel a si próprio do que ao parceiro. Agora, E é chamado de infiel. se pensar assim, eu tô com um gatinho na minha frente, eu tô com um homem na minha frente, eu sou casada, e eu tô com um homem na minha frente, que eu tenho atração sexual por ele e ele por mim. Então eu vou ser, como o significado da balança lá do dicionário, que eu achei bárbaro, eu poder ter uma reação coerente com aquela situação. Que é eu me entregar àquele homem e ele se entregar a mim, independente do que tem fora, meu marido, a esposa dele, o quê, eu e ele aqui. E aí isso é ser fiel. Seria. Mas obviamente a mim e a ele, aquilo que se fechou. Certo, mas e ao seu marido? Mas e o sentimento? Não, Então, mas aí ao meu marido já vira outra história. Mas o fato é que ele já está transferindo em tradição. Não é nem o marido, é o que ela pensa. Não, mas eu acho que ao marido já fica mais complicado. É. Vocês estão falando porque Você sabe que- você não está sendo aquela que está usando o desejo lá como teu objeto, mas você está fazendo isso em relação ao outro. Você está pondo o outro no meio. E aí, acho que tudo que você colocou é vingança, É culpa, porque você está saindo da tua experiência, do teu desejo. E está indo para fazer uma experiência
onde tem uma outra entidade aqui. Você estava falando de algo que era seu. De repente você fala de que é seu, que é da tradição, que é de todo mundo. E aí é onde você não é mais fiel a nada. Mas, Liane, a história, a problemática toda está que nós não conseguimos mais ser fiel a nós mesmos, ponto final. A gente está impregnado pela tradição em todos os lugares. Quando você fala, eu estou lá com meu gatinho, ponto final, vem do gatinho.